Meus irmãos, nós vamos nos preparar para participarmos da ceia do Senhor. É o momento que completa o que nós tivemos aqui agora, a celebração, a ministração do sacramento do batismo. Nós temos o privilégio de, num só culto, termos essa experiência de termos os dois sacramentos ministrados. Oportunidade que Deus nos concede de podermos experimentar, e o sacramento tem esse poder de nos fazer experimentar de forma mais palpável a graça, o mover, o agir de Deus na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. E para nos prepararmos para esse momento, eu quero te convidar para abrir lá em Oséias capítulo 14. E hoje nós vamos encerrar essa nossa exposição rápida sobre o livro de Oséias. Aqueles que não pegaram a exposição nos 2 últimos domingos, podem acessar lá o nosso canal no YouTube, ver o que foi dito, para você pegar talvez o raciocínio geral, mas nós queremos encerrar hoje com Oséias capítulo 14. O livro do profeta Oséias, escrito num período extremamente complicado da nação de Israel, um povo rebelde diante de Deus, e Deus chama Oséias e diz: Oséias, case, escolha uma prostituta com quem você deve se casar. E mais do que isso, você vai se casar com essa mulher que você vai escolher, uma prostituta, e com ela você vai ter filhos que não são seus, mas você vai registrá-los. O registrar aqui é por minha conta, mas você os considerará como seus filhos, embora eles sejam filhos da prostituição. E depois o Senhor deixa muito claro para Oséias, dizendo: é assim que o meu povo me trata. Eu amo, eu compro o meu povo, eu os tenho como filhos, como meu povo, como pessoas amadas, mas eles me traem de novo, de novo e de novo. Eles não perderam essa natureza da prostituição. A infidelidade está no sangue. Essa coisa de ser infiel ao Senhor não tem a ver apenas com uma questão circunstancial, mas faz parte da essência daqueles que nasceram sob o pecado, como nós nascemos, e onde nós cremos que nós nascemos e temos uma depravação total que abrange os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades e as nossas ações. E é assim, queridos, que Deus nos vê como Gomer, uma prostituta que é comprada no mercado. E ao invés de ter o seu corpo comercializado, ela é levada para casa, é tratada com dignidade, tem tudo o que necessita, e mais uma vez ela mostra a sua infidelidade. O livro do profeta Oséias, queridos, é uma lembrança extrema da grandeza da graça de Deus sobre nós. E quando nós celebramos hoje tanto a questão do batismo, mas também podemos celebrar a ceia do Senhor, não há outra coisa a que nós devemos nos firmar a não ser a graça do Senhor. Oséias capítulo 14, concluindo, queridos, diz assim: volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe: perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Assíria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não.
nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são os nossos deuses, porque somente em ti os órfãos encontram misericórdia. A primeira palavra de Oséias aqui, queridos, é um convite, é uma exortação, é um desafio ao arrependimento, a uma mudança de vida, ao reconhecimento de que nós somos de fato pecadores e que nós temos pecados para serem confessados. Tragam suas confissões e voltem para Deus. Não é simplesmente dizer: eu fiz isso errado, eu fiz aquilo errado, mas ele está dizendo: confessem os seus pecados e voltem para Deus. Voltem para Deus. Que pecados? Você precisa confessar e precisa voltar-se para Deus. Eu não estou dizendo que você deixou de ser crente por causa do seu pecado. Mas o que eu estou dizendo é que, como crentes, nós erramos, falhamos, pecamos. Muitas vezes somos infiéis uns aos outros. Muitas vezes praticamos ou deixamos de fazer coisas que deveríamos ter feito e nos afastamos de Deus. E aí Oséias, o Senhor, através de Oséias, nos diz: não apenas confessem os seus pecados, mas voltem-se. Voltem para o Senhor. Voltem para o Senhor. O que tem distanciado você de uma espiritualidade saudável, de uma espiritualidade em que você vive cheio de Deus, que encontra prazer em Deus, que olha para Deus como a fonte de vida para você, e que você olha para o Evangelho como a coisa mais sublime e importante da sua vida. Queridos, nós não estamos falando aqui de religião, nós não estamos falando aqui de denominação, nós não estamos falando aqui de comportamentos, nós não estamos falando aqui de certo e errado, nós não estamos falando aqui daquelas coisas que muitas vezes nos dividem. Nós estamos falando de um relacionamento com Deus, relacionamento, intimidade com Deus. Não é apenas Oséias, mas Paulo, por exemplo, em Efésios, ele vai tratar a vida da igreja, a vida dos crentes com Deus, como um relacionamento conjugal. É o noivo com a noiva, é a esposa com o esposo. Relacionamento mais íntimo do que esse, impossível, impossível. E é assim que nós devemos nos voltar para Deus. O versículo 2 ainda diz, e aí é a oração do profeta, é a oração do povo: perdoa nossos pecados, recebe-nos com bondade, para que nós possamos fazer uma coisa: cantar louvores ao Senhor. Nós somos salvos, nós somos redimidos, nós somos chamados para ser povo de Deus, para adorar ao Senhor e para exaltar o nome do nosso Deus. Não somos crentes, não fazemos parte de uma igreja para que as coisas caminhem bem para nós, para que a gente seja bem-sucedido e próspero. Queira Deus fazer isso por nós, e nós, claro, louvaremos e agradeceremos sempre. Mas o nosso propósito, o nosso objetivo, não é receber de Deus, é oferecer a Deus. Porque o que nós poderíamos receber de Deus, queridos, a própria vida, a própria redenção, a salvação, nós já recebemos. O que mais nós precisamos? A graça de Deus já foi derramada sobre nós. Não há nada mais importante, mais sublime do que isso. Versículo 3. O texto vai dizer: ninguém pode nos salvar. Em determinado momento nós colocamos na Assíria a nossa confiança, mas a Assíria não pode nos salvar. Às vezes nós fizemos ídolos, mas os ídolos do nosso coração também não nos salvam. Somente
em ti, somente em ti, os órfãos encontram misericórdia. Somente em Deus nós encontramos graça, misericórdia e salvação. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que somos quem somos, é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, é por isso que nós olhamos para Jesus e declaramos o nosso amor, a nossa gratidão e o nosso louvor a Ele. Versículo 4 até o versículo 8, Oséias vai dizer, então, é uma mudança de tom, é uma mudança que tem a ver com aquilo que foi dito. Então, eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante. Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo, como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como os cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra, crescerá como trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável como o dos vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos, sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. Aqui é Deus ministrando ao nosso coração. E Ele diz algumas coisas aqui, queridos, que a nossa alma precisa ouvir. Em primeiro lugar, eu os curarei. Quais são as dores do seu coração e da sua alma? Ele vai dizer aqui, eu os amarei com todo o meu ser. Deus dizendo para você, Giovanni, eu te amarei com todo o meu ser. Olha a grandeza desse Deus que vira para um povo, que vira para uma pessoa e diz, eu vou amar você com todo o meu ser, com tudo que eu sou. E esse Deus que promete nos amar, nos ama até o fim. E nos ama de tal forma, tão radical, que Ele morre na cruz por nós. Não há ninguém que poderia fazer isso. Não há ninguém que seria capaz de dar a vida por alguém, especialmente olhando para alguém que não merece. Ele fez, porque Ele prometeu fazer. Eu vou amar vocês com todo o meu ser, com toda intensidade. Não duvide jamais, queridos, do amor de Deus, da graça do nosso Senhor. O texto continua dizendo, eu serei para Israel como orvalho refrescante. No tempo de calor, de lutas, eu vou trazer paz ao seu coração. Eu vou dar a você aquilo que ninguém mais poderá fazer, mas eu vou dar a você esse orvalho que refresca. E ele continua dizendo, versículo 7, meu povo viverá novamente à minha sombra, crescerá como um trigo e florescerá como a videira. O meu povo viverá à minha sombra, a sombra do Onipotente. Nós podemos, queridos, nos colocar diante de Deus e descansarmos à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, do Criador dos céus e da terra, daquele que tem o poder da vida e da morte nas suas mãos, aquele que chama os ventos de todos os cantos do universo e ordena que eles soprem com força ou de forma amena, alcançando os lugares mais distantes. É Ele que conta as estrelas, que coloca as estrelas nos lugares certos, e mais do que isso,
Mais do que isso, coloca nome a cada uma das estrelas. Estrelas que são contadas no universo numa quantidade que excedem os grãos de areia das praias do planeta Terra. É diante desse Deus poderoso que ele diz: pode descansar a minha sombra. Eu darei descanso para você. Queridos, até aqui o que nós vemos é a palavra do Senhor dizendo: eu amo vocês. Será que não deu para entender isso? E o que ele termina dizendo aqui no versículo 8? Está vendo o quanto eu amo vocês? Não voltem a buscar ídolos. Não voltem a procurar outros deuses. Não coloquem nada e ninguém no coração como alguma coisa maior do que eu mesmo. E aí o profeta termina no versículo 9 com uma palavra de sabedoria, uma palavra de orientação, como a sua última palavra para aquele povo, como se ele dissesse: vocês ouviram o que Deus disse? Vocês viram o que Deus fez? Vocês viram qual foi o preço que Deus exigiu que eu pagasse para deixar muito claro para vocês que vocês são amados? E aí ele termina dizendo, versículo 9: quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. O quê? Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos. Mas nesses mesmos caminhos, os pecadores tropeçam e caem. Os sábios, aqueles que têm discernimento, buscam os retos caminhos do Senhor e andam por eles. Têm prazer na lei do Senhor. Não apenas na sua lei medita de dia e de noite, mas buscam de todas as formas viver no centro da vontade de Deus. Os malfeitores tropeçarão, os justos decidirão e escolherão andar nos caminhos do Senhor, guardar os mandamentos da aliança, porque receberam da parte de Deus sabedoria. E eu termino, queridos, citando mais 3 versículos aqui de Oséias, para a gente voltar o nosso coração para a celebração da ceia. Capítulo 2, versículo 15. Eu transformarei o vale de Acor, o vale da desgraça, numa porta de esperança. Eu vou transformar o vale da morte numa porta que traz esperança. Longe de Deus, o que esperamos? Longe de Deus, vamos descansar onde? Vamos confiar em quem? Vamos definir a nossa vida e a nossa história por que critérios? Eu vou abrir uma porta de esperança, e só há esperança no Senhor. Em ninguém mais podemos colocar a nossa confiança. Capítulo 3, versículo 1, versículo 5. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Isso mostrará, apesar de toda a infidelidade de Gomer, mas isso mostra que o Senhor ainda ama Israel, que o Senhor ainda nos ama, que o Senhor ainda ama o seu povo. Você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir, ou seja, você vai viver comigo, mas você vai ter uma vida transformada. E o povo retornará e buscará o Senhor seu Deus, e o descendente de Davi, seu rei. Quem é o descendente de Davi, o rei? Jesus. E o descendente de Davi, Jesus. Naquele tempo, eles tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. É a bondade que nos leva ao arrependimento, diz Paulo em Romanos. É a bondade de Deus que nos constrange.
É o amor de Deus que nos leva a desejar praticar e fazer aquelas coisas que agradam ao Senhor. Nós não vivemos de uma ou de outra forma porque temos medo de Deus, mas porque nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração. Por quê? Diz o texto aqui, porque o Senhor resolveu nos amar novamente. Ele resolveu mostrar novamente a sua glória, o seu amor e o seu poder em nosso favor. Você é amado por Deus. É amado por Deus. Não tenha dúvidas disso. A palavra dita a Jesus no dia do seu batismo: você é meu filho amado. E eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer em você. Você enche o meu coração de alegria. Deus tem prazer em nos dizer: você é meu filho, você é minha filha, e eu tenho prazer em você. É por isso, queridos, que nós comemos e bebemos juntos da ceia, como nós fazemos na nossa casa, com os nossos parentes, com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Como nós nos assentamos ao redor de uma mesa e ali nós temos o nosso momento de liberdade, de comunhão, de relacionamento, de sonhos, de choro e de qualquer outra coisa. Mas é o nosso partilhar da própria vida, olhando para o Redentor, para o Salvador das nossas vidas, aquele que nos deu a vida eterna.